Quem sou eu? Quer mesmo saber? Bom, pra falar a verdade, eu acho que você já me conhece. Viram bastante de mim nos últimos anos e viram até versões diferentes de mim. Mas se eu pudesse me resumir em poucas palavras, eu diria que eu sou como vocês. Tô atrasado. Ai, droga. Sim, até no que pode ser dito como o azar da rotina, eu sou como vocês. Nem eu consigo passar por ele impune. Preso na monotonia do dia a dia, tendo pequenos lampejos de que eu poderia fazer mais por mim do que eu normalmente faço. Tendo lampejos de esperança. Ah, e aí, Ed? Não tô fazendo nada. O que você tem pra mim? Mas, bem, são apenas lampejos mesmo. Porque a vida me escolheu para uma responsabilidade que é única e exclusivamente minha. E esse fardo, ele acarreta consequências, perdas, distanciamento. Pode-se dizer que ele piora tudo. E todos os dias, todas as noites, eu me questiono se é isso que a vida me reserva. Se é isso que eu devo fazer e se é o que eu devo seguir. E eu já quase desisti várias vezes. Mas, se não for eu, quem vai fazer isso? Quem vai ficar em pé quando todos estiverem caindo? O fardo é pesado, machuca. E não só a mim. Eu machuco as pessoas. As decepciono. Seria muito melhor se todas pudessem saber. Mas isso transformaria a dor emocional em dor física. E eu perderia essas pessoas em definitivo. E eu não quero isso. Então, eu faço a minha parte na medida do possível. Por eles e por mim. E no final é justamente sobre isso. Sobre fazer a nossa parte. Sobre continuar no caminho mais justo, independente da vida sempre nos levar para o caminho contrário. Porque sempre é assim. Sempre as coisas pioram demais antes de melhorar. E olha, pode melhorar só um pouco. Mas vai melhorar. Basta cada um de nós entender que a vida ela não é totalmente ruim. E que não são só lampejos de esperança. A gente só está vivendo apenas mais um dia. E vai ser um dia que vai passar. Como todos os outros passaram. E como os que virão vão passar também. Oi galera, fala pessoal, beleza? Quem fala com vocês é o João. E hoje eu quero trazer pra vocês o Relíquia Nerdica do Homem-Aranha do Tobey Maguire.
já sabe mais ou menos, a gente sabe de forma concreta como é essa história já, mas recapitulando, nos anos 90 a Marvel estava em falência, a bolha das histórias em quadrinhos já tinha estourado completamente e a empresa não estava gerando lucros, e toda a discussão interna da Marvel Comics era como eles iam fazer a empresa lucrativa novamente, e a solução que eles encontraram foi vender os direitos cinematográficos dos seus personagens mais famosos, como o Quarteto Fantástico, X-Men, Blade, Motoqueiro Fantasma e o tema desse vídeo, que é o Homem-Aranha. Ele passou por diversas produtoras antes de cair nas mãos da Sony finalmente, inclusive pela produtora Canon, responsável pelos filmes do Superman do Christopher Reeve, e o próprio James Cameron já quase produziu um longa do personagem, trazendo Leonardo DiCaprio para o papel de Peter Parker, em um filme que abordaria o Homem-Aranha de uma forma muito, digamos, adulta, assim, tendo inclusive uma cena de sexo com a Mary Jane e alusões à puberdade muito mais fortes do que o que o Raimi trouxe no primeiro filme. E embora o Homem-Aranha tenha passado na mão de várias pessoas, logo ele finalmente caiu nas mãos da Sony, que começou a trabalhar no Homem-Aranha 1 de 2002. E logo o Sam Raimi descobriu que a Sony estava trabalhando nesse filme e ele resolveu fazer uma ligação. Ele resolveu perguntar assim: oh, e aí, tem uma vaguinha de emprego pra mim aí? Queria estar participando do filme de vocês, sabe? Negócio assim. E ele também explicou pra Sony o quanto esse personagem era importante pra ele, o quanto ele amava esse personagem. Embora o Sam Raimi tenha vindo dos filmes de terror, como a trilogia Evil Dead, o Sam Raimi também era um apaixonado por super-heróis e por revistas em quadrinhos. Tudo isso graças ao seu irmão mais velho, Sander Raimi, que foi quem apresentou pra ele esse mundo, quem apresentou pra ele o Homem-Aranha, e que infelizmente faleceu quando o Sam era mais jovem. Só bastou isso, bastou o Sam Raimi explicar pra Sony o quanto ele se importava com o personagem, que ele conseguiu pôr as mãos nele e se tornar o diretor desse longa. E foi o próprio Sam Raimi que escolheu o Tobey Maguire por papel do Homem-Aranha após ele ver a atuação dele no filme Regras da Vida de 1999. O Tobey foi confirmado no papel em julho de 2000 e foi em 2002 que nós finalmente assistimos ao Homem-Aranha pela primeira vez nas telas grandes. Eu acho que todo mundo que tá no canal, todo mundo que não tá no canal e vai ver esse vídeo, sabe qual que é o enredo do Homem-Aranha 1 de Sam Raimi. Mas a gente tem que falar porque, né, vale a pena ser lembrado. O filme começa com uma abertura incrível com a trilha sonora do grande Danny Elfman. Uma trilha sonora que já te coloca na vibe do filme. E aí depois a gente tem uma sequência de cenas que introduz rapidamente pra nós quem é o Peter Parker, como é a vida dele, quem tá ao redor dele. A gente vê que o Peter ele é um nerd que sofre bullying. A gente vê que ele é apaixonado pela Mary Jane, que o melhor amigo dele, talvez o único amigo dele, é o Harry, é filho do milionário Norman Osborn, que destrata o seu filho e até trata o Peter melhor do que ele. Muito prazer. Espero vê-lo de novo. Obrigado. Ele não parece tão mal. Quando se é um gênio, vai querer adotar você. E a gente também é introduzido ao tio Ben e a tia May, um casal de pais muito zelosos do Peter, por mais que eles não sejam pais biológicos, eles acabam sendo pais de criação. Eu te amo e o Peter te ama. Você é o homem mais responsável que já conheci. Já estivemos por baixo antes, mas sempre demos um jeito. E a gente também introduziu, claro, o momento da picada da aranha. Peraí. Obrigado. Em contrapartida disso, a gente volta pro Norman Osborn, que vai ser o vilão do filme do Duende Verde, onde a Oscorp tá perto de perder um contrato. Então o Norman Osborn decide ele mesmo testar, tipo, soros de super soldado no universo do Homem-Aranha de Sam Raimi. Deixa a fórmula. Peter acorda no dia seguinte, ele vê que ele tá diferente, ele vê que algumas coisas realmente mudaram. Que é? E rapidinho, eu só queria demonstrar como é da hora todo esse conceito que o Sam Raimi traz pro Homem-Aranha. Diferenciado, porque nos quadrinhos tem toda uma explicação pra ele grudar nas paredes, as teias são feitas a partir do lançador de teia deles, e aqui não, aqui o Sam Raimi transforma o Peter quase como um mutante, vamos dizer assim, depois da picada da aranha.
A partir daí a gente vê uma sequência de eventos corriqueiros, onde mostra que o Peter ele tá sendo um pouco soberbo com os poderes, tá deixando de conversar com os tios. Só que também temos uma demonstração daquilo que eu julgo como uma ótima construção da parte do Sam Raimi, que é a Mary Jane lentamente começando a se apaixonar pelo Peter. Pra você, você vai iluminar a Broadway. Olha, você é maior do que eu pensava. E eu me encolho. Aí o Flash chega lá de carro, ele leva a Mary Jane pra sair de carro, e aí o Peter fica convencido de que ele precisa de um carro pra impressionar a Mary Jane. Ele decide lutar num Vale Tudo pra ganhar uma quantia de dinheiro. O tio Ben acaba levando ele, eles têm uma conversa super profunda, onde o Ben tenta entender o Peter, que o Peter é super ríspido, diz que ele não é o pai dele, e no meio dessa conversa o tio Ben diz uma frase que significa tudo aqui. Mas só porque você podia bater nele, não lhe dá o direito de bater. Lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele ganha o Vale Tudo, só que ele não recebe a quantia de dinheiro que ele esperava receber. No caminho para ir embora, um bandido sai da sala do cara que devia pagar o Peter, levando toda a grana embora. Pega esse cara! Segura ele! Ele levou a grana! Valeu! Qual é a tua? Deixou o cara escapar! Você podia ter acabado com o cara. Agora ele vai fugir com o meu dinheiro. E quem disse que isso é problema meu? Mas tudo tem consequências, né? Quando o Peter sai da luta livre e vai atrás do tio Ben, alguém atirou no tio Ben e roubou o carro. E ele vai atrás e ele descobre que o assassino do tio Ben é o ladrão que ele deixou escapar. Peter era o culpado pela morte do tio. Não indiretamente, mas diretamente, porque ele não agiu quando ele tinha o poder pra agir. E isso leva o Peter a se transformar no Homem-Aranha. Pega esse cara! Valeu! Depois dessa cena a gente tem uma sequência de cenas pra conduzir os rumos dessa história, como a ascensão do Duende Verde, assassinando todos os militares e todos os integrantes das indústrias Quest. Mas o que é isso? Pode ver o que é? Oh, meu Deus! O Peter já tá morando com o Harry e o Harry tá saindo com a MJ. O Norman oferece um emprego pro Peter, mas o Peter diz que quer conseguir um emprego por si só. E ele vai atrás desse emprego com o nosso querido J. Jonah Jameson. Bota o anúncio na primeira página. Dinheiro vivo por foto do Homem-Aranha. Ele não quer nada com a fama? Então vou fazer um infame! Mais tarde, a gente tem uma festa promovida pela Oscorp, onde o Norman é avisado que ele seria demitido da empresa. Sabem o quanto eu me sacrifiquei? Vamos anunciar a venda após o Festival da União Mundial. Desculpe, está fora, Norman. Na festa, a gente tem o primeiro confronto entre o Duende Verde e o Homem-Aranha. É incrível, sério. A gente vê os dois se enfrentando pela primeira vez, daquele jeito, e foi nostálgico pra mim assistir aquilo de novo. Eu me rendo! Caramba! Parado aí! Incrível! O Duende Verde vai no Clarim Diário para tentar descobrir a identidade secreta do Homem-Aranha. Ele captura o Homem-Aranha, ele oferece uma parceria pro Homem-Aranha e tudo se desenrola pro Dia de Ação de Graças. Quem é o fotógrafo que tira as fotos do Homem-Aranha? Eu não sei quem é, as fotos vêm pelo correio! Você mente! Norman viu o Peter ferido. Logo, ele calculou tudo e o Homem-Aranha era Peter Parker. Nesse apartamento e vamos fazer tudo direitinho. O que foi que houve? Foi um motoboy. Se me derem licença, eu tenho que ir. Ele decidiu atacar o Homem-Aranha não com o traje, já que o Homem-Aranha é praticamente invencível, mas o Peter Parker, se você atacar o coração dele, ele vai perder. Homem-Aranha! É por isso que só os tolos são heróis. Porque você nunca sabe quando um lunático vai propor uma escolha sádica. Deixar a mulher que ama morrer ou que sofram as criancinhas. E é claro, depois tem a luta na casa abandonada, que é um show à parte. Um show à parte, mas que todo mundo sabe já que no final dessa luta, o Norman acaba se matando sem querer ali. Vá com Deus, Homem-Aranha.
conexão ali que eles fazem com toda essa construção que teve, do Peter entender a mensagem do tio Ben, e do Norman sendo, de certo modo, o pai que o Peter sempre quis, mas sendo uma pessoa ruim. Eu tenho sido um pai pra você. Seja um filho pra mim agora. Eu tenho pai. O nome dele era Ben Parker. Depois disso, a gente tem uma cena do funeral do Norman Osborn. Harry jura pela vida dele que ele vai matar o Homem-Aranha, e a Mary Jane assume pro Peter os sentimentos dela. Sentimentos esses que estavam sendo construídos aos poucos. A verdade é que eu te amo. Eu te amo tanto, Peter. Tudo que eu queria era dizer a ela o quanto eu a amava. Não posso. Mas é um preço. Ele sabe que, enquanto ele for o Homem-Aranha, as pessoas que ele ama sempre vão pagar o preço. E ele não pode deixar que a Mary Jane corra esse risco. E é assim que o filme acaba. Não importa o que a vida me reserve, eu nunca esquecerei estas palavras. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Esta é a minha dádiva e a minha maldição. Quem sou eu? Eu sou o Homem-Aranha. Antes de falar propriamente porque o Homem-Aranha de Sanheim é uma relíquia, eu queria contar duas curiosidades pra vocês. Aquela cena onde o Peter salva a Mary Jane de tomar um tombo no corredor, ela não é computação gráfica. Essa cena foi regravada pelo Tobey Maguire e pela Kristen Dunst 156 vezes até ela dar certo, até eles conseguirem fazer a cena perfeita. Nossa, você tem bom reflexo. A gente sabe que o Sanheim ele é um diretor muito proveniente do terror, já que ele fez toda aquela saga Evil Dead. O Sanheim trouxe muito dessa estética de terror para vários takes, ele brincou muito com isso, usando a figura do Duende Verde, usando umas cenas mais intimistas e tudo mais, inserindo elementos de terror nessas cenas. Mas do Evil Dead, o Sanheim também levou o protagonista. Bruce Campbell, o ator que interpretou o Ash Williams na franquia Evil Dead, ele tá em Homem-Aranha 1. Não só em Homem-Aranha 1, como em todos os filmes dessa franquia, ele faz um cameo como um personagem aleatório, que bom, não é tão aleatório assim. O Bruce Campbell, ele aparece nesse filme como o apresentador de luta livre, que tá apresentando o Vale Tudo, onde o Homem-Aranha luta contra o Serra-Osso, e é ele quem nomeia o Peter de Homem-Aranha, quase como uma metalinguagem assim, já que se não fosse o Sanheim ter feito Evil Dead lá no início, ele não estaria fazendo o Homem-Aranha agora. Qual o seu nome, garoto? Aranha Humana. Aranha Humana? O que é isso? Foi o melhor que arranjou? Foi. É péssimo. A soma de $3.000 será paga ao incrível Homem-Aranha! O Homem-Aranha de Sanheim definitivamente é uma relíquia porque ele revolucionou os filmes do gênero de super-heróis. É claro, ele não foi o primeiro deles, o grande precursor desse gênero, já que a gente já teve X-Men, Quarteto Fantástico, Blade, todos esses filmes que foram lançados ao longo dos anos, mas o filme do Homem-Aranha do Sanheim, ele foi o primeiro a abraçar o que é ser um filme de quadrinho. Ele abraçou a galhofa, ele abraçou os trajes chamativos, ele abraçou a estética que carrega uma história de super-herói. Os X-Men não. Na época dos X-Men, o diretor ele queria que o filme fosse tratado como uma ficção científica, sem uniformes chamativos, todo mundo usando roupa de couro preta e tudo mais. O Blade foi para um lado mais de ficção científica sombria e de ação, sabe? O Homem-Aranha foi o primeiro que pisou e falou assim, ok, somos um filme de super-herói, vamos ser um filme de super-herói, e cara, saiu exatamente do jeito que tinha que ser, incrível, icônico e maravilhoso. E essa franquia também é extremamente responsável por trazer para nós o Peter Parker, para a tela dos cinemas, obviamente, mas por nos apresentar com maior evidência e maior relevância o porquê o Homem-Aranha é tão amado. O Peter Parker ele pode ter superpoderes, mas ele é um cara que tem qualidades, tem defeito, passa por fases boas, passa por fases ruins, ele se ferra na vida, ele tem que pagar aluguel, o chefe dele paga ele mal. Eles trazem em essência o que esse personagem é de uma maneira maestral, sabe? Embora as outras versões também sejam muito boas, o Tobey Maguire trouxe a essência humana do personagem em muita evidência. É muito claro como o Sanheim realmente amava o personagem, como ele mesmo disse. E isso é mágico, cara. E por falar em Peter Parker, esse filme foi responsável por imortalizar o Tobey Maguire no papel. Cara, o Tobey Maguire fez vários filmes incríveis depois, ele tava em grandes produções, Grande Gatsby, o filme dos irmãos lá que ele fez com o Jake Gyllenhaal. Por mais que ele esteja nessas produções incríveis, nada vai tirar dele o estigma de que ele é o Homem-Aranha. Ficou imortalizado na infância das pessoas, ficou imortalizado na memória das pessoas, não é à toa que agora no No Way Home todo mundo vibrou com
a volta do Tobey. É incrível o que o Tobey fez como o Peter Parker, sabe? Porque por mais que o Peter seja um personagem que nesse filme principalmente é meio tanso das ideias, assim, ele é meio avoado, é uma essência tão pura assim, sabe? É um bagulho tão puro que é uma ótima janela pra você se espelhar, pra você se identificar e pra você se inspirar, sabe? O Peter Parker, ele é um personagem que ele é muito resiliente, e o Tobey Maguire ter trazido isso, que já era uma verdade dos quadrinhos, pra ser uma verdade no live action, tornou o Homem-Aranha o melhor personagem da Marvel, que já era nos quadrinhos, também no live action, e é até hoje. Eu amo esse filme, amo esse personagem majestosamente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve. Valeu, falou e tchau!